Da Escola Dominical com o professor Lucas, hoje iniciando o sermão missionário em Mateus 10. Hoje nós entramos aí na sexta aula do tema Ensino de Jesus nos Evangelhos e nós vamos estudar em três eixos básicos: sermãos de Jesus, né, dentro do livro de Mateus. Nós já estudamos o primeiro sermão, que é o Sermão do Monte, que foi as lições 1 ao 5, e hoje nós entramos na lição 6 do sermão missionário. Ainda teria o sermão do reino, Mateus 13, sermão da igreja, Mateus 18, e o sermão escatológico de Mateus 24 e 25. Os três eixos são sermãos, parábolas, qual serão mais 15 semanas, onde vamos estudar todas as parábolas dentro dos evangelhos sinóticos, que tem uma fonte uma fonte básica comum, e por último, os discursos de Jesus no Evangelho de João, Esses discursos que muitas vezes são debates, diálogos, Não são no formato de um sermão, ele sempre está em movimento. Também serão mais 14 semanas, tá bom? Então vamos dar início ao sermão missionário. Então, esse capítulo, Cristo orienta sobre o comissionamento, sobre o envio dos discípulos. E ele tem duas partes. Por que ele tem duas partes? Se vocês verem o mesmo sermão missionário nos textos de Marcos 6, 7 a 11 e Lucas 9, 1 ao 5, você pode ver que eles são bem menores. Por quê? Porque provavelmente o editor do Evangelho, o apóstolo Mateus, ele colocou dois discursos num formato de sermão. Então ele colocou o discurso para os discípulos, a qual a gente vê na primeira parte de Mateus 10, 5 a 16, e anexou uma segunda parte, a qual ele estava falando sobre o envio para aqueles que viriam, que seriam os missionários na era da igreja. Então, provavelmente ele pegou essas duas partes, que eram dois sermões separados, e juntou numa só e encaixou bem após o anunciamento dos 12 discípulos. Então, ele formatou 12 discípulos, e aí as orientações específicas aos discípulos no ministério de Jesus e as orientações posteriori para os discípulos após Cristo. Então você vê essa clara divisão entre o contexto específico de Mateus 5 a 16 e o contexto secundário de Mateus 17 a 42. Nesse contexto específico do ministério de Jesus, ele tem uma duração curta, só naquele contexto. Por quê? Era para que os discípulos pudessem anunciar a chegada do reino dos céus, a chegada do Messias. Então eles deveriam, assim como João Batista, só que João Batista ele falava que estaria para vir, Aqui ele chegou, Ele chegou. Então é a continuidade desse sermão de João Batista por todas as cidades de Israel. E aí é outro ponto interessante, que é uma continuidade de Mateus 9, que faltava trabalhadores para seara. Então esses discípulos agora serão esses trabalhadores que seriam enviados para anunciar a chegada de Cristo. A segunda parte já é na área da igreja, já está na era pós-Cristo, onde quais seriam as características, os princípios necessários para a missão. Então aqui Jesus está instruindo o que nós precisamos para a missão, que seria de Mateus 17 a 42. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o contexto do sermão, Mateus 10, 1 ao 4, e depois vamos trabalhar a primeira parte, que é de Mateus 5 ao 15, e um trecho da segunda parte, que é de Mateus 16 a 23, tá bom? Então vamos começar aqui no contexto do texto. De Mateus 10, versículo 1 ao 4, estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, a primeira coisa que a gente identifica, e aqui eu não vou discutir quem são os 12 discípulos historicamente, tá? Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários, a gente faz uma aula específica, senão eu só falaria sobre isso. Como o nosso tema aqui é o discurso, então eu só vou tratar qual era o objetivo da figura dos discípulos para agora apóstolos. Tá? Então não vou discutir a figura histórica deles. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários, eu faço uma aula extra só sobre isso, tá bom? Então, qual que é o ponto aqui? O primeiro ponto é ver a diferença, como o editor Mateus, ele fala no 1, discípulos, e no verso 2 ele chama de apóstolos. Ou seja, quem já está entrando mais ou menos no segundo ano do ministério de Jesus, e agora eles não são mais discípulos apenas, eles não são mais pessoas que estão aprendendo, né? Mas eles são apóstolos, ou seja, eles já estão prontos para ser enviados. Então daí a mudança, eles não são mais aqueles que aprendem, eles já são aqueles que são enviados pelo Senhor, aqueles que são seus arautos, os seus ministros. Então eles o viam, né? E a gente vê isso também em Lucas, não só nos 12, mas como 70, né? Não eram só 12 que poderiam fazer essa mesma missão. Você vai ver de novo uma outra missão, Jesus manda 70. Por isso que a gente vai ver lá em Atos por volta de 100 e poucos pessoas já de cooperadores. Aqui você vai ver os 12 principais, em Lucas ele vai falar de 70, tá? De uma missão de 70, que vai ser mais ou menos os que giram em torno dos principais seguidores de Jesus. E por que Jesus escolhe 12? Esse 12 é uma simbologia muito clara. Jesus está reconstituindo a comunidade de fé. Por quê? Porque Israel havia se perdido, havia se deturpado. E aí ele tem duas missões. Primeiro, levar eles ao arrependimento, e levar eles ao arrependimento entendendo que a sua fé não é vinculada por ser filhos de Abraão, mas porque eles se arrependem e creem. Então, uma comunidade pautada numa fé viva, porque até dessas pedras Deus poderia suscitar filhos de Abraão. Então ele está reconstituindo essa comunidade de aliança com Deus, essa comunidade de fé. Não aqueles que descendem mais de Abraão. Não é mais um chamado de um povo vinculado a uma etnia, a uma história, mas é um chamado universal dos quais respondem o seu nome, farão parte da sua comunidade de fé. Ainda que aqui especificamente esse chamado universal comece com os judeus, é específico aos judeus, mas a gente vai ver em segundo ponto aos gentios. Então, ele já começa a construir uma comunidade de fé, uma comunidade baseada não na sua descendência, mas na sua fé. Isso que João Batista já havia dito lá em Lucas 3:9, está posto a raiz das árvores, e toda árvore, já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Ou seja, se você não apresentar o arrependimento e a fé no reino que está vindo e naquele que foi o enviado, que é o Messias, daí o termo bendito aquele que vem no nome do Senhor, você não pode participar dessa comunidade de fé. Então, por isso que Jesus escolhe 12, porque esses 12 representam a nova comunidade, né? Como se fossem as 12 tribos, agora são os 12, ou seja, agora a nova comunidade não é mais Israel, é a igreja, tá? Então, aqui a gente está vendo uma transformação, a comunidade não são mais as 12 tribos, mas são aqueles que serão os discípulos desses 12, aqueles que seriam mais para frente a igreja, tá? Então, mais não Israel, mas agora a igreja. E isso é uma resposta da escolha dos 12, tanto de oração, como a gente vê em Lucas 6:12, que eles foi ao monte orar para escolher os 12, como uma resposta ao que Jesus
adverte em Mateus 9, 36, 38, quando ele diz que é necessário trabalhadores para a seara, e esses eram os trabalhadores, eles já estavam preparados para ser esses trabalhadores. E qual seria a função desses trabalhadores? Qual seria a função desses 12? Eles seriam os representantes dos reis, o arauto, aquele que anuncia a chegada do rei. Então, eles deveriam ir por todas as cidades do Vale do Jordão, anunciando da vinda do rei e representando também com autoridade e poder. No texto de Mateus, ele só usa a expressão autoridade, no texto de Lucas e Marcos a gente vê a expressão autoridade e poder, exousia e dunami. Nessas duas expressões, a questão de dunami, que é poder e capacidade para realizar uma tarefa. Já exousia, que seria autoridade, seria o direito de realizá-la. Então, seria complementos, por isso que ele é sempre utilizado junto, autoridade e poder, ou seja, foi te dado o direito e a capacidade para realizar. Por quê? Primeiro, para entender por que o direito, para você entender que isso não vem de você, vem de Deus, e para você não ter medo, porque a capacidade não é sua, é dele. E aí, qual que é o direito e a capacidade? O direito é a capacidade de expelir demônios, curar enfermos, toda sorte de doenças. Ou seja, você vai expressar as características do reino. Né? Era isso que era pronunciado, que na vinda dele essas coisas seriam anunciadas, como ele mesmo falou ao ler Isaías, né? Ao ler o texto de Isaías na sinagoga de Nazaré. E ele diz, eu sou o ungido do Senhor, e isso começa a acontecer. Quando ele responde para João Batista se era chegado o Messias, ele fala, anunciai o que vocês veem. Né? Ele repete de novo o texto, né? Sobre a cura, sobre os pobres serem evangelizados, sobre o cego ver, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, esse tipo de manifestação era fundamental para que aquele povo identificasse o reino de Deus. Então a cura e o poder não está sendo utilizado pelo poder, mas para glorificar o nome dele, para anunciar aquele que vem. E a mensagem, que seria uma pregação muito próxima do João Batista, é chegado o reino de Deus, o Messias está aí, arrependei-vos. É só que ele ainda não falava que o Messias está aí, mas agora eles podem estar chegado ao reino de Deus, né? Arrependei-vos, pois o Senhor veio, pois o bendito Senhor veio. Eles não falavam ainda bendito Senhor, ainda eles não entendiam Jesus como Messias, então eles anunciavam que é chegada ao reino dos céus, anunciavam o arrependimento, como a gente vê em Marcos 6, 7, no complemento. O texto de Mateus não fala de poder, como não fala da mensagem, que está em Lucas 2, 9 e 2, como está em Marcos 6, 7, que era enviar e pregar sobre o reino, sobre a chegada do reino, e, sendo assim, se arrependei e aceitai o reino dos céus. E aí entramos diretamente no texto de Mateus, começando com Mateus 10, do 5 ao 7. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo dos gentios, não entrai em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, essa palavra enviar é um jogo de palavras também, porque vem da raiz apóstolo, né? Ser enviado, ou ser um arauto, né? A representação do arauto que deve pregar o reino. O reino está para chegar, o reino está por vir, então arrependei-vos. Outra expressão aqui muito importante para a gente entender a conotação desse texto é a expressão ovelhas perdidas de Israel. Ele está fazendo uma clara alusão a profecias de caráter não só messiânico, mas de representação do reino, né? Tanto em Jeremias 56 como Isaías 53, 6. Essa ideia de ovelhas perdidas, o perdido vem aludir ao desviado, a ovelha sem pastor que Mateus 9,33 representa, ou seja, da necessidade da nação judaica voltar-se ao reino, a chegar-se ao reino de Deus.
E por que não aos gentios? Por que só as ovelhas, só as ovelhas perdidas? Os gentios também não estavam perdidos? A primeira questão é porque é uma representação teológica. O Messias deveria vir para Israel. Então, Jesus está reivindicando a sua posição como Messias diante do povo de Israel. Então, ela é uma questão teológica. Segundo, ela tem um caráter de urgência aquele povo. Então, não seria uma questão. Lembre, Jesus teve 3 anos de ministério, 3 anos e meio. Então, é uma questão de urgência a rápido envio, não daria para ser algo muito longo. E terceiro, eles não estavam prontos para ir em lugares onde haveria uma discussão interracial, interétnica, intercultural, que eles não estavam prontas. Isso prejudicaria a missão, isso demoraria muito. E não era esse ponto. O ponto agora era levar a palavra aos judeus. A salvação veio primeiro para os judeus, como diz o apóstolo Paulo. Mas o reino não é deles apenas, o reino é de todo aquele que crer. Então, depois que o papel do Messias for cumprido em Jesus Cristo, o que ele vai falar? Ide e pregai a todas as nações. E aí você vai ver o reino como aqueles que não se assentaram à mesa do Senhor rejeitaram, agora outros serão chamados, né? Jesus deu várias parábolas escatológicas representando isso. Aqueles que eram escolhidos não foram para a festa de bodas, então ele chama todos, e todos aqueles que vão e que tiverem roupas de núpcias estarão sentados à mesa do Senhor. Então, aí você dá ênfase a por que as ovelhas perdidas, por que os judeus e não os gentios. Já na segunda parte, a gente já vê uma direção de um discurso que se representa no mundo da igreja, no mundo de perseguições. As perseguições começam quando, se você olhar no livro de Atos? No mundo grego, né? No mundo grego-romano, ainda que seja por judeus. Né? Começa em Jerusalém, depois passa para a Judéia, Samaria, mas você vai ver as principais perseguições, né, fora, no mundo grego-romano. Então a segunda parte do texto é direcionado aí para esse mundo goim, né, para esse mundo gentil. E esses arautos, eles ressoam a pregação de João Batista. É chegado o reino dos céus e eles deveriam pregar por todo o Vale de Jordão, de todas as direções. Então eles são esse mensageiro que vai nas praças pregar, né? Vai nas praças, pregavam, as pessoas ouviam, se arrependiam, aqueles que viam e clamavam por ajuda, eles curavam, expulsavam demônios, faziam a representação ali do reino e saíam e iam para outra cidade. Por isso que eles tinham que procurar algum lugar para ouvi-los ou algum lugar para dormir. Se não aceitasse, ele ia embora, que é a segunda parte aí do texto. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeis, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai que nelas é digno, e ficai até vos retirardes. Então, a primeira parte aqui que você vê é a urgência. Jesus tem urgência, isso é muito claro no ministério dele. Quando Jesus está em Cafarnaum, uma casa onde foi aberta para que ele pudesse ficar, ele acorda, né, ele acorda muito angustiado e vai orar. E ele sai. Quando os discípulos chegam, olha, Senhor, todos estão esperando. Onde está você? Estávamos à procura, estamos aqui esperando o Senhor. Ele fala, olha, não, meu tempo acabou aqui. Eu tenho que ir para as outras cidades de Israel. Então, Jesus ele tem essa urgência da pregação. Então, quando você viu aqui eles falarem, olha, você não vai levar alforje, você não vai levar bordão, você não vai levar túnica, você não vai levar sandália, foge, nada. Ele tá demonstrando a urgência do texto, né?
em primeiro ponto. Ele está mostrando que não precisa de muito preparo. Vão e vão rapidamente. Há uma urgência no texto. Então, as recomendações para um preparo bem simples, né, demonstra a urgência que Jesus vai apresentando. Em Lucas 9, a gente vê essa urgência. Precisamos de trabalhadores, é necessário. Era para ser uma viagem rápida, não precisavam, então, de problemas, de coisas desnecessárias. Né? E aí você fala, mas Lucas, a imagem aqui está com um bordão, que é esse cajado. O texto de Marcos, ele não fala, leve apenas o bordão. Tá? Então, por isso que você vê aí o bordão. O texto de Marcos, ele considera a possibilidade apenas de levar o bordão. Tá? E essas recomendações também vêm para um segundo elemento, de preparar esses discípulos para uma dependência, algo que era comum na época de Jesus nas comunidades rabínicas. Se você conhecer a história de Hillel, por exemplo, ele veio a pé da Babilônia até Jerusalém para viver como um mestre, para viver ali vendo diariamente do seu ensino. E Deus os sustentava. Então, essa noção de que eles tinham que depender do Senhor, porque o Senhor traria o seu cuidado, o Senhor traria a sua necessidade. É claro que aqui é um aprendizado, né? É uma coisa específica. Mais para frente, ainda que eles já tenham que continuamente depender do Senhor, eles já vão poder fazer o seu preparo, né? Tem o alforje onde vai ter o pão, ou o alforje para você pedir dinheiro, ter aí mais de uma sandália, porque ela vai se desgastar com o tempo, vai quebrar, ter mais de uma túnica. Por quê? Porque aí você vai precisar de um preparo, não que você não dependa do Senhor, mas você vai ter um preparo maior, né? Aqui não. Aqui era tanto para ensinar eles a dependerem do Senhor, como algo que a gente vê na comunidade rabínica, como principalmente a questão da urgência, era algo rápido, tá? Outro elemento aqui é que tanto a operação de milagres e a pregação do arrependimento, que a gente vê no versículo 7, e a questão da operação de milagres no versículo 8, elas expressam o reino dos céus. Aquilo que Jesus tinha lido lá na sinagoga de Nazaré, como havia dito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr liberdades aos oprimidos e anunciar o ano aceitável. Ou seja, a operação de milagres, ela expressava, era uma expressão concreta do reino de Deus. Então, quando aqueles homens começassem a ver aqueles tipos de milagres, eles começam, quem é estes que fazem esses milagres? Quem podem fazer esses milagres? Né? Estavam fazendo milagres no nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus. Então, ainda que eram aqui, no caso, não um Jesus como na primeira parte do texto de Mateus, entre Mateus 7 e 9, mas agora os próprios discípulos, era em nome dele. Então, eles percebiam, o povo percebeu, que não era apenas um discurso, eu não prego só com palavra, mas com poder. Então, eles percebiam que o poder de Deus, que o reino de Deus realmente era presente, estava no meio deles. E a mensagem era importante, né? Porque não adiantava eles verem que o reino de Deus estava concreto se eles não pudessem adentrar, que era a mensagem. Né? Arrependei-vos. É tempo de se preparar. É o ano aceitável, ou seja, a graça de Deus está agora para todos que crerem em seu nome, para que possam adentrar no reino. Tá? Então, nesse momento você vê a importância deles serem arautos enviados para levar a mensagem. A mensagem era tanto a operação de milagres como clamar ao arrependimento, trazendo o que é concreto o reino como a urgência, daí eles não terem tanto preparo e também para eles empreenderem da dependência do Senhor. Então a gente chega na parte final aí dessa primeira parte, Mateus 10, do 12 ao 15. Ao entrardes na casa, saudai. Se efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for digna,
para vós outros a vossa paz. Se não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, os versículos 2, 10, do 12 ao 13, ele traz uma alusão à casa, né, reforçando novamente a urgência, pois não deviam procurar hospedarias, não deveriam estar com dinheiro ali para procurar. E aí vem o segundo ponto, eles deveriam recebê-los como profetas, como representantes do Senhor, como a gente vê na história de Elias e Eliseu. Eles deveriam recebê-los. Por isso, a gente vê quando a ideia de receber, esse caráter de receber, pode ser tanto visto no texto como a casa for digna, como se alguém não receber e não ouvir a sua palavra. Então, receber no sentido de receber a sua mensagem, receber e entender quem é você, entendendo quem você vai o quê? Hospedá-lo. Você vai hospedar, porque ele é um mensageiro do Senhor, como a gente viu na história de Elias e Eliseu. Então, essa alusão aqui mostra a urgência de eles irem itineramente pregando, chegava na cidade, anunciava, falava ali para quem pudesse ouvir. Se houvesse resposta, as pessoas iriam, ouviriam, eles seriam curados, milagres aconteceriam e ele teria um lugar para ficar. E depois iria para outra cidade anunciar. Não deveriam ficar muito tempo. Tá? Cuidado quando alguns pegam essa passagem para falar que aqui é algum grupo, algum discipulado. Não tem discipulado aqui, irmão, nessa passagem. Eles estão indo de cidade em cidade, dentro das praças, anunciar como um arauto do Império Romano, falando das boas novas das vitórias do imperador, ou as decisões de Herodes Antipas. Mas aqui eles estão falando do anúncio, não desses governos humanos, mas de Cristo, do reino dos céus. E se eles recebessem, ações do reino iam acontecer, pessoas iam procurando arrependimento, procurando cura, procurando algo do reino, e elas seriam alcançadas e eles seriam hospedados. E ouviu, recebeu, creu, tchau, eles iam embora, iam para outra cidade. É algo urgente. A gente não está falando lá na igreja que você vai ver os primeiros estabelecimentos de reuniões dentro do templo e dentro da casa de João Marcos. Depois, indo avançando no mundo grego, como em Antioquia, você vê igrejas em casas. Não, não é isso. Aqui eles só estão indo. Eles não vão, as casas que vão hospedar, eles não vão ser um núcleo cristão. Eles receberam porque eles entenderam que eles eram mensageiros do Senhor. E como tal, devem ser recebidos, tanto a sua mensagem como a sua hospedagem. Eles creram, eles foram preparados. Por quê? Quem viria a esses lugares também? Jesus. Tá? Eles estão indo antes dele, né? Então entendam isso, tá? Então não dá para colocar aqui algum tipo de discipulado, tá? Eles só estão anunciando, só estão preparando, assim como João Batista. E no verso 14, sobre bater o pó das vossas túnicas, há uma ressignificação dessa expressão cultural. Tanto da expressão de bater o pó da túnica, como a ideia de comunidade e reino. O primeiro ato de sacudir o pó dos pés era um gesto judeus quando estavam chegando à Terra Santa, à Terra Sagrada, e eles batiam um pó para tirar até a última partícula dos pagãos, dos gentios, dos idólatras. Agora, Jesus pega essa ilusão, demonstrando que aqueles que não crerem, aqueles que não receberem o reino, não fazem mais parte do reino. Assim como os gentios, a qual os judeus olhavam, que batiam a sua túnica, em demonstração que eles eram diferentes, eles eram separados, agora Jesus pega essa expressão judaica para demonstrar eles não fazem mais parte da comunidade de fé.
porque aquele que quer fazer parte deve crer e produzir frutos, como diria João Batista. Arrependei-vos e dai frutos, porque o machado está posto à raiz. E a segunda característica que está, né, a ideia é, você não tem dessa expressão, você muda o conceito de comunidade, não é os filhos de Abraão, mas é aqueles que creem e produzem fruto. A segunda é a ideia de que eu não tenho responsabilidade. A escolha foi de vocês. Isso está presente no texto do verso 15, da expressão que ele usa Sodoma e Gomorra. Essa expressão é muito utilizada todo ao longo da Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento, que é uma expressão proverbial do que? De juízo. Né? Assim como em Sodoma e Gomorra ela foi destruída porque não foi encontrado nem 5 justos, assim aquelas cidades e as suas famílias teriam o mesmo sentido, teriam o mesmo futuro se não recebessem da mensagem do reino. Então, essa expressão proverbial dá o sentido, olha, se vocês não receberem do reino, o seu fim que você está vendo aqui na imagem será o mesmo caminho. Então, se não acharem crentes, será o mesmo caminho, assim como o de Sodoma e Gomorra. Então, essa é a primeira parte, uma parte que identifica os discípulos como arautos do reino, de uma missão urgente, rápida, que deveria continuar anunciando e preparando o caminho do Senhor, para que o povo, que tem muita gente, pudesse receber daquele que é o Cristo, e isso seria expresso, né? Essa expressão do reino de Deus seria representado pela mensagem de arrependimento do reino de Deus como operações de milagres. E aqueles que não recebessem teriam um juízo muito maior do que o próprio Sodoma e Gomorra. Era essa parte dessa missão que estava dentro desses ministério de Jesus, estava vinculado a isso, era um complemento. Agora, a segunda parte, ele vai falar de características, princípios que nós hoje devemos ter na nossa missão atual, tá? E aí começa o verso 16 ao 23. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos assaltarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para que lhes servi de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não condeiem como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que faleis, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que o Filho do Homem venha. Então, essa figura que você vê aí da pomba e da serpente, ela é uma expressão proverbial, né? Que é a expressão de virtudes da prudência, da astúcia de uma serpente e da simplicidade da pomba. Você vê essa astúcia dentro do texto lá em Gênesis, né? A serpente, a mais astuta dos animais, ou a pomba como o sacrifício com um valor menor, né? As 2 rolinhas que você dava no templo. Então, daí a ideia da prudência e daí a ideia da simplicidade. Então, qual que é a característica que devemos carregar aqui? Que nós, na missão, devemos que ser cautelosos, devemos estar sempre atentos, devemos estar sempre despertos, não deixando ser enganado, não deixando ser levado por sentimentos ou ventos de doutrinas que não são aquelas que são da missão. Então nós temos que ser prudentes, estarmos prontos. E a ideia da simplicidade é a ideia da pureza, do sentimento genuíno. A gente nunca pode perder a pureza, o sentimento genuíno das Escrituras, da palavra
com Deus. Então, o nosso coração tem que estar sempre puro. Uma das bem-aventuranças, né, uma das virtudes da bem-aventurança. Então, a missão ela deve carregar a prudência e o coração puro, que é limpo pela palavra de Deus, como diz na oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João. Sabendo que somos enviados como ovelhas ao meio de lobos. O meio de lobos, ele não está falando do mundo, ele está falando desse sistema corrupto que está dentro do sistema religioso, seja de fariseus e sacerdotes na época de Jesus. Vamos lembrar o julgamento de Jesus, como foi contra todas as regras da época, né? Jesus foi julgado à noite, algo que não poderia, fora do horário comum. Jesus foi julgado sem quórum mínimo. Jesus foi julgado com unanimidade. Se foi com unanimidade, tem que ser votado uma nova assembleia novamente. Por quê? Para que eles não fossem condenados por um sentimento passional. Então, se foi unânime, tem que votar de novo. Então, eles foram contra todas as ordens internas do Sinédrio para condenar Jesus. Então, você vê esse sistema corrupto. Como na época dos apóstolos, com movimentos heréticos, nós temos que estar prontos. Por quê? Porque há no nosso meio lobos. Então, nós temos que estar sempre atentos. Por isso que o 16A completa o 16B. A gente tem que estar prudente e puros. Nós temos que estar cautelosos e de puro coração. No verso 17 ao 20, ele já traz uma representação de não deixarmos ser adulterados pelas doutrinas, pelos homens, não deixar ser levado pelo medo diante dos tribunais, diante das injustiças. Então nós não devemos nos perder, seja no medo, seja na doutrina deste mundo. Aqui ele está falando do contexto desse mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacitará em tudo, seja para vencermos o nosso próprio medo, seja para vencermos a doutrina desse mundo, seja para fazer a nossa defesa. Então a primeira característica é prudência e simplicidade. A segunda característica é coragem e fé. Coragem, não se deixar levar pelo assédio desse mundo e não ter medo, né? Coragem e superar o medo. Então, por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus, que é o nosso advogado, né? Uma das traduções da palavra Paracletos, o Consolador, aquele que nos defende, aquele que nos capacita. Então, nós temos que ser corajosos, nós temos que ser sem medo, né, e entender a dependência de Deus. E por último, no 10, 21 a 23, seremos odiados, seremos perseguidos, seremos injustamente acusados. Tenha noção disso. Não pegue-se desprevenido, porque assim como o Senhor foi perseguido, nós seremos perseguidos. Então, estejamos preparados, não vamos pegar como se nós não estivéssemos preparados para isso. Ah, na faculdade as pessoas me perseguem, na faculdade as pessoas me gozam. O que você estava esperando? Você estava esperando outra coisa? Esteja preparado, seja resiliente, não se deixe abater por um contexto que você já é avisado, mas seja firme, resiliente. Né? Uma das características do cristianismo primitivo é a resiliência. Então as características nos levam à prudência, nos levam à simplicidade, à coragem, a não se apegar no medo, mas depender do Espírito Santo e sermos resilientes, perseverarmos, porque iremos sofrer, iremos ser perseguidos, mas tem de bom ânimo, como diz Jesus, eu venci o mundo. Então essas são as características aqui da missão atual que nós precisamos ter. Amém? Então essa é a primeira parte do texto, nós trabalhamos do 10, do 1 ao 23, na próxima aula, nós trabalhamos do 24 ao 42, continuando essa segunda parte do sermão, falando sobre as características que nós temos que ter na missão atual. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para terminar.
Senhor, nós te agradecemos por esse ensino. Pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por muitas vezes não termos essas virtudes, por muitas vezes sermos abatidos, por muitas vezes desistimos, mas que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e nos capacita para termos esses princípios da missão e anunciarmos o teu reino aonde estivermos. É o que nós pedimos no nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana.